Olá, papai e mamãe. É muito bom te ter aqui na nossa quarta aula e hoje vamos falar sobre a conservação da lancheira, tá bom? Então é muito importante a gente saber conservar tanto a lancheira quanto os alimentos de forma geral, tá? Então vamos lá. Quando a gente chega do mercado e a gente fez a nossa lista de compras, todo aquele planejamento que eu ensinei para vocês do mês, ou então no bônus vai ter o planejamento da semana com toda a estrutura, né, do alimento, do acompanhamento, da bebida, vai estar separado ali por categorias, e você já vai ver isso, tá? Então, quando você faz todo o seu planejamento, a sua lista de compras, vai ao mercado, faz todas as compras, chega em casa, você precisa separar os alimentos, né, depois da higienização, aqueles que têm necessidade, né, de serem higienizados, vai fazer então essa separação para guardar. Tem alimentos que precisam ser conservados no armário, quando fechados e quando abertos na geladeira. Tem alimentos que já precisam ir diretamente para a geladeira e tem alimentos que precisam ir diretamente para o congelador. Ou, dependendo da forma de preparo, e se você quer conservar por mais tempo, o congelador ou freezer são os mais indicados aí nesse processo. Mas por que então é importante a gente ter cuidado na conservação, saber conservar bem esses alimentos? Porque se você não conservar bem, primeiro aumenta o risco de contaminação. Então, não é só você saber fazer a higienização, a lavagem correta, colocar na solução de água com a água sanitária, né? A água potável mais a água sanitária. Você fez todo esse processo direitinho, mas se você não souber manter esses alimentos conservados, eles vão ter o risco de contaminação. Então, quando você conserva adequadamente, você elimina todo esse risco aí da contaminação, tá? Outro fator muito importante da conservação é porque também você aumenta a durabilidade desse alimento. Então, dependendo da estratégia que você vai utilizar, você tem um tempo maior aí que você vai poder guardar esse alimento e ofertar ao seu filho em dias diferentes. Então, isso te dá, junto, né, com essa durabilidade aumentada, mais praticidade. Lembra daquela aula que eu falei do alimento já pré-pronto? Então, a gente vai intensificar isso aqui nessa aula, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui nessa aula de conservação. Vamos lá para o próximo slide. Então, como eu separei em passos, o primeiro passo da conservação é justamente o que eu tinha falado com vocês: separar todos os alimentos que são conservados na geladeira, no freezer ou no armário. O segundo passo da conservação é, dependendo desse alimento que vai para o congelamento, você utilizar a técnica de branqueamento. Lembra que eu falei na aula passada sobre o escurecimento enzimático? Então, com essa técnica do branqueamento, você interrompe esse escurecimento enzimático e outra coisa, você mantém as características do alimento. Então, por exemplo, não sei se você já reparou, mas quando você pega a salsinha, pica, né, direitinho, bota no congelador, você conserva a salsinha por mais tempo. Porém, quando você tira do congelador, parece que ela fica toda mole. Quando você congela couve, por exemplo, né? Então vamos supor que você quer deixar pré-pronto, não vou dizer polpa, mas vou deixar já os alimentos pré-prontos para fazer um suco. Então você pega potinhos ou pega saquinhos próprios para freezer e coloca ali uma folhinha de couve, uma rodelinha de abacaxi, um pedacinho de maçã, né? Um pedaço de maçã, que você coloque uma lasca de gengibre e bota tudo no saquinho, porque você tira o saquinho e já bate e faz o seu suco. Mas quando você congela essa couve e você vai descongelar, se você quiser fazer ela no almoço ou no jantar, você repara que ela fica murcha, às vezes fica aquele verde amarelado, ela não fica mais com aquela tonalidade de verde escuro. Por quê?
porque elas precisam passar por esse processo de branqueamento para manter as características desses alimentos, tá bom? Porque aí você vai descongelar e ela vai estar com as mesmas características. Não vai estar amarelada, não vai ter problemas com isso no suco. Você não vai ter problema se você utilizar essa técnica. Alê, dá trabalho? Olha, se você fizer isso assim que você chega, você higienizou aquilo que precisa fazer essa técnica do branqueamento, você fazer logo, não vai ser difícil, não vai ser demorado, tá? Você vai ter esse alimento aí por bastante tempo. Você pode fazer isso. Tem alimentos que duram 120 dias no congelador. Então, olha, o tempo que você tem aí com esse alimento no seu congelador. Tem alguns alimentos que são 90 dias. Então, vale a pena você perder um tempinho, né? E não é nem perder. Na verdade, você está ganhando um tempo utilizando essa técnica de saber conservar bem os alimentos, tá? Então, a maçã, que tem o escurecimento enzimático, o aipim, se você quer congelar ele já sem casca, você precisa fazer essa técnica. E aí você pode me perguntar, mas Nutri, que técnica é essa? Bom, não sei se você consegue reparar, vou sinalizar aqui para vocês, ó, no slide, uma vasilha, 60 graus, então tá bem quente. E aqui eu não achei uma vasilha, então eu coloquei um copo com gelo, mas na verdade é uma vasilha com gelo, tá? Aqui não precisa nem ser na vasilha, na própria panela mesmo, grande, você coloca água, bota para ferver, e na outra você coloca na pia, bem cheia, com pedras de gelo. Então você vai dar, na verdade, um choque térmico nesses alimentos. Então, por exemplo, eu tenho ali a batata, né? Já sem casca, eu tenho a salsinha, eu tenho o cheiro verde, eu tenho o hortelã, eu tenho a couve, os alimentos, né? As frutas, maçã, né? Que tem escurecimento enzimático, banana. Você faz o quê? Bota na água fervendo por 2 minutos, tira e coloca na água com gelo por 2 minutos. Tira, coloca na embalagem que você vai congelar, seja plástica, né? Ou seja, saquinhos próprios para congelamento, tá bom? Lembrando que tem que observar o rótulo dos potes, se eles são específicos para freezer, tá? Porque dependendo do material que é utilizado nesses plásticos, podem contaminar o nosso alimento ou podem trazer prejuízos para a nossa saúde. Então, muita atenção aí nos potes que a gente tem que comprar para fazer essa conservação, tá? É igual as lancheiras, né, das crianças. A gente precisa ter essa atenção. Bom, ainda continuando aqui no segundo passo da conservação, é muito importante você datar esses alimentos. Eu não sei se você já reparou, mas na caixa de leite, quando ela está fechada, você deixa no armário. Mas quando você abre e deixa na geladeira, tem famílias que demoram ali quase uma semana para tomar aquela caixinha de leite, né? Mas se você ler no rótulo, vai estar lá dizendo o quê? A partir do momento que você abriu, você precisa consumir esse produto por 24 horas, tá? Então, o produto, quando ele está fechado, ele tem um período de validade. O produto, quando ele está aberto, ele tem outro período de validade. Então, na caixa de leite, por exemplo, você precisa colocar a data, né, que você abriu. Então, a primeira data da abertura do produto, dia tal. Data da validade, é o dia seguinte, é 24 horas, é 48 horas. Aí você vai colocar ali quantas horas ou quantos dias forem necessários ali para você ter um balanceamento dos seus alimentos, tá bom? Então, muita atenção em relação a isso. Outra coisa é quando você manuseia esses alimentos. Então, você colocou o aipim, por exemplo, né? Você fez lá, tirou a casca, fez a técnica do branqueamento, colocou no potinho, você precisa botar a data que você mexeu, né? Que você manipulou esse alimento e a data de validade desse alimento, tá bom? Sempre colocar a data que manipulou ou a data da abertura e a data da validade, sempre, para você ter controle e não passar muito do tempo, porque os alimentos eles vão perdendo nutrientes, qualidade nutricional, tá bom?
muita atenção em relação a isso. Bom, tem uma diferençazinha que eu não sei se você sabe, mas congelador, que é daquelas geladeiras antigas, tem um tempo de conservação menor do que o freezer, tá? Que são dessas geladeiras atuais chamadas frost-free. Então, esse tipo de freezer, frost-free, a durabilidade dos alimentos é bem maior. Então, esse alimento que eu falei que dura 120 dias é na frost-free. Se for no congelador, aí já é 90 dias, tá bom? A duração é um pouco menor da conservação, por vários fatores, tá? Mas aí eu não vou entrar, então, nesses detalhes. É só para você ter atenção se o seu é congelador ou se é frost-free. Terceiro passo da conservação é a organização da geladeira. Sim, precisa saber organizar a sua geladeira. Por quê? Vou trazer aqui a próxima imagem, olha. Aqui no laserzinho. Cada área da geladeira recebe uma temperatura específica, tá? Então, a temperatura que está aqui, normalmente nessa gaveta aqui de cima, é maior do que a que está na gaveta aqui dos hortifrutis, para não queimar suas folhas, não queimar os seus legumes. Então, aqui recebe uma refrigeração menor. Aqui, onde fica conservado mais os perecíveis, como iogurte, queijo, né? Eles têm uma temperatura menor, né? Uma temperatura menor. Então, aqui é mais frio, aqui mais quente. Na porta da geladeira tem uma oscilação de temperatura muito grande, então não pode colocar alimentos que são perecíveis aqui. Então, um Yakult, por exemplo, ele não pode ficar na porta da geladeira, porque ele é muito perecível, né? Então, a gente precisa ter cuidado quando a gente vai arrumar nossa geladeira para não correr riscos de contaminação por conta dessa oscilação de temperatura e acabar tendo aí um estrago nos alimentos, tá bom? Então, por isso, eu separei esse materialzinho aqui, tá disponível para você fazer download, tá bom? Então, aqui, ó, vai falando sobre o freezer, sobre a parte dos frios, as prateleiras intermediárias, aqui fala, olha, que os alimentos como leite, requeijão, iogurte, eles podem estar aqui nessas prateleiras intermediárias. Na porta, geralmente são geleias, dá para até ver aqui, ó, na imagem, né? Normalmente são alimentos industrializados que têm um conservante muito potente aí, que não vai deixar estragar o seu alimento, tá? Por conta dessa oscilação. Tem pessoas que têm hábito de colocar ovo na porta da geladeira e ovo não é indicado ficar ali, tá? Como tá mostrando aqui, onde eu tô sinalizando, ovo é dentro da geladeira mesmo, não pode ficar aqui na porta. E aí, a gaveta inferior, né, dos legumes. Na outra tabelinha aqui do lado, eu coloquei para vocês o tempo de vida desses alimentos, tá? Então, quanto tempo que dura aí cada alimento, os legumes, de 3 a 7 dias, frutas, verduras. Agora, isso aqui, legumes e frutas, é quando o alimento ele não foi manipulado, ele foi só higienizado. Então, você fez aquela imersão na água com água sanitária, ou então no comprimido, né? Ou então utilizou alguma técnica de higienização, mas não cortou, não manipulou esse alimento, ele tem essa durabilidade de 3 a 7 dias. Se você quer aumentar essa durabilidade, precisa congelar, tá? E aí, dependendo do alimento, você precisa fazer a técnica do branqueamento. Geralmente, são os alimentos que têm esse escurecimento aí enzimático, como banana, como a maçã, tá? Então, é mais esses alimentos que você coloca. Tem alimentos que você pode colocar no congelador, não tem como fazer essa técnica, como por exemplo a uva, né? A uva, ela não vai manter as características, assim como o morango, depois que você descongela, a uva e o morango, eles ficam mais aguados, tá? Não tem fórmulas de manter a característica de determinados alimentos, infelizmente. E aí, sobre aquela aula dos pré-prontos,
Você tem diversas opções, tá? Se você fizer, por exemplo, um brownie fit, que você troca vários ingredientes, faz substituições inteligentes, como a farinha branca, por exemplo, por farelo de aveia, farinha de aveia, você pode congelar esses brownies. Bolo, você pode congelar, bolo caseiro, tá? Sem cobertura, você pode congelar. Você vai conservar esses alimentos por muito mais tempo. Dependendo dos cookies caseiros que você fizer, você também consegue manter aí essa técnica de congelamento. Então, tem muita coisa bacana que você pode fazer para otimizar o teu tempo e você ter aí por muito, né, mais tempo tranquila para arrumar a lancheira do seu filho, tá? Bom, isso não limita só as refeições do seu filho. Por exemplo, se você tem dificuldades com a rotina do final de semana muito corrida, você pode deixar comidas pré-prontas também, sopas congeladas, que é só você tirar, botar na panela, no fogo baixo, deixar derreter e tá pronto para consumo da família, tá? São opções mais saudáveis para você substituir o jantar, ao invés de comer pão, biscoito, lanches, né? Porque não tem o aporte nutricional necessário nem para você e nem para o seu filho. O ideal é que vocês façam todas as refeições corretas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Finalizamos aqui, então. E aí, se tiver dúvidas, manda aqui embaixo ou no WhatsApp, tá? E te espero, então, no próximo módulo. Qualquer coisa, só me chamar, tá bom? Um beijo para vocês aí.